boa noite. Como estão todos? Tudo bem? Vamos aqui a mais uma mensagem espiritual, né? Essa mensagem espiritual, ela é geral, né? Eu não tirei, né, as cartas para trazer essa mensagem assim. Eu tirei já as cartas, fiz a prece, por quê? Porque são mensagens que foi instruída, né? Mentores, mestres, né? Que instruíram, né? A se manifestar, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos Melquisedeque, mestre Melquisedeque, né? Então, é o senhor do karma. Se a gente for ver a Bíblia, ele está lá na Bíblia, né? Fala-se muito pouco do Melquisedeque, né? Mas ele era um sacerdote de um poder supremo, né? E esses dias, né, com tudo que a gente está passando, né? Aí, de energia, de acontecimentos aí, né? Eu me sinto muitas vezes assim, triste quando eu fico sabendo dessas coisas. Eu acho que muitos de nós, né, fica triste pelas pessoas em Santa Catarina e por nós mesmos, né? Porque estamos aqui nessa terra, né? E também nos preocupamos com a vida dos outros e com as nossas, né? Com o nosso dia a dia, que é importante. O que a natureza, o que o universo, o que os mestres, o que o poder supremo, né? O que os senhores, né, do trono quer dizer para nós, o poder supremo quer falar com a gente, né? E nessa energia veio, né, a energia de Melquisedeque, né? E aí ele falando, né, da transição, né, dos acontecimentos para não ter medo do renovo, né, das leis do karma, né, dos processos que está acontecendo, porque tudo isso, né, faz parte da nossa evolução, faz parte das transformações para as nossas vidas, tá? Então, confiar, né, que é as experiências da vida para o progresso, né, que para a gente mudar, né, de processo, para a gente mudar de estágio na nossa jornada de vida, a gente precisa de passar por certos processos, tá? Nisso, eu venho fazer a tiragem, né? Quando eu venho fazer a tiragem, eu pensei, vou tirar dos mestres, né? Das leis dos mestres, ascenso, para quê? Para a gente, é, para a gente, para a gente, eu tenho esse tarô já há um tempo, assim, praticamente não usei ele, né? Se eu fiz uma tiragem duas, né? E lidar com os mestres ascensos, né? Com os anjos, né? É algo muito profundo, né? Com toda a espiritualidade é muito profundo. Então, quando eu venho tirar, sai, né? A Senhora da Benevolência, né? A Senhora da Benevolência, ela é a mestra na hierarquia de mestres ascensos, ela é irmã gêmea de Miguel, né? A Senhora da Benevolência, ela fala da fé, da coragem, da ação, né? Que nós precisamos confiar, né? Que o sagrado está sempre conosco, independente da gente ver ou não. Muitos até conseguem ver, conseguem sentir, mas que o sagrado, né? Os seres espirituais, na medida e no merecimento, no posicionamento de cada um, eles estão todos os dias, a cada momento, né? Trabalhando conosco. E se tiver fé, se tiver confiança, vai dar para a gente uma sustentabilidade maior, né? Então, que é importante ter a fé, ter a confiança, o acreditar nas transformações da vida. E entender que o ser humano, por mais que tenha seres humanos que traga tristeza, que seja triste, que muitas vezes a gente acaba batendo de frente a alguns conflitos, mas aqui a mestra da benevolência fala, né, a lei da benevolência fala que não temos que levar a sério, né,
que no fundo todos nós precisamos descobrir o amor, vivenciar o amor uns com os outros, né? Respeitar, perdoar, se perdoar, evoluir e caminhar, não ficar apegado aí nas dores. E que a parte da espiritualidade sempre vai ser feita, independente do nosso crer ou não. A parte da espiritualidade na nossa vida sempre será feita. E aqui a gente tem, né, a mestra Diana, a Lady Diana. Lady Diana, ela fala, né, das intenções que a gente deve focar na nossa intenção, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, né? Que a gente deve ter os nossos objetivos, não se abalar pelas coisas que acontecem, não parar, não se abalar, acreditar no nosso ideal, no nosso potencial, no crescimento, né, nosso dia a dia, de estar sempre em busca, né, sempre ir atrás da caça, a caça por um estudo, por evolução, por mais paz de espírito, né, por crescimento, por realização dia a dia, né? A mestra, a Lady Portia, né, também está dizendo que a gente precisa ver o que nós queremos, acreditar na transformação, tá? Ser confiante. Tem muitas situações que a gente não vai ver mais, né? Muitos processos que nós vamos aprender com ele. Então, não fique focado na dor e no sofrimento. Acredite nas transformações e que tudo é para o crescimento e para a nossa evolução material e espiritual. Mesmo que a gente acreditar que de repente a gente vai perder algo, mas com certeza, mesmo quando a gente está perdendo, a gente ganhou algo. Muitas vezes ela está dizendo que parece que a gente perdeu, mas a gente ganhou, tá? E que muitas vezes tem coisas que a gente não tem total clareza do que está se passando. Então tenha confiança que tem situações que elas não passarão mais, né? Aqui a gente tem a lei de Vênus. Por que eu não estou falando da Rada? Primeiro eu vou falar da lei de Vênus. A lei de Vênus, né? Porque a Rada é uma mensagem extra que saiu, tá? A lei de Vênus. A lei de Vênus, ela tá falando, né, dos downloads que a gente deve acreditar neles. Então, a lei de Vênus está falando que para confiar em si mesmo, né? Confiar no sagrado, nas transformações do universo, acreditar no potencial que cada um de nós tem, nos nossos dons, nos nossos talentos, na nossa capacidade de ajudar, de amparar, de cuidar de nós, de cuidar do outros, de transformar. E sim, crer no amparo, né, dos mestres ascensionados, dos anjos, né, dos guias, dos seres dimensionais, né, nos auxiliando nos nossos momentos difíceis. Lei de Vênus fala dos venezianos, né? Paulo veneziano, né? Lei de Vênus fala do arcanjo Gabriel, né? Lei de Vênus traz a confiança das boas mensagens, né? Dos mensageiros levando e trazendo, né? De nós estarmos conectados, de nós nos conectar com as mensagens que a vida vai trazendo pra gente, tá? E Rada, né? Alma. Então, ela fala assim, né? Soulflame. Então, ela fala assim, né? Que a gente precisa de redescobrir. A Rada fala do amor verdadeiro, de compartilhar relacionamento, né? De não ficar triste com as finalizações de ciclo. Que tem pessoas para a nossa vida, que nós devemos ter na nossa vida, pessoas que vai ajudar a gente a se sentir bem, né? Isso é nas amizades, isso é família, isso é em relacionamento, mas que a gente deve se dedicar e ser feliz. Procurar reconhecer no outro a parceria, o compartilhar, o amor para as pessoas que estão em dificuldades aí nos relacionamentos. Essa mensagem é específica para acreditar nas transformações, tá? Aqui é Horus, né? Horus está falando para que nós nos conectamos com o nosso poder supremo,
para que possamos, né, receber as mensagens espirituais e enxergá-las. Parte 2. Então, vamos continuar aqui, né? E Horus fala que nós precisamos, né, de nos conectar, né, com a nossa visão espiritual, né? Se nós estivermos vendo aí, prestando atenção, que muitas vezes tem olhos se mostrando para nós, né? Nos entregar muitas vezes, né? Nos entregar muitas vezes a meditação, a clareza, né? Conectar com o que o universo quer mostrar para a gente espiritualmente, né? Olhar de uma forma mais profunda, né? Com a visão espiritual sobre algumas situações, tá? É muito importante. Aqui vem, né? Eu achei interessante que eu não podia deixar de lado, né? Que quando a gente vai falar dos mestres ascensos, é como se todos que têm uma mensagem para falar com a gente, né? Eu tô aqui muito encantada, feliz, né, até. E aí quando a gente vai falar dos mestres ascenso, você vai ver que Krishna, né? Radha, ela é Shakti, né? E Krishna é par com Shakti, né? Então é interessante aqui que Krishna saiu junto, né? Krishna saiu junto à devoção, né? Então que nós precisamos de acreditar na nossa devoção, no nosso potencial, né? Conectar aí com o poder supremo, com a nossa devoção, buscar, né? Encontrar a nossa devoção. E assim vai melhorando a cada vez, né? A Lady Portia, ela é companheira, né, de de Saint-Germain, né? Então ela faz parte, ela é gêmea de Saint-Germain, né? E aqui Mestre Nada também, né? Aqui, ó. Mestre Nada aqui também falando do amor incondicional, né? Do amor incondicional, da aceitação divina, do amor divino, né? Que o amor divino, que a gente precisa se reinventar através do amor, né? Que a gente precisa se reinventar através do amor. É muito interessante, tá? Essa mensagem que eu fiz canalizada, porque ela dá para vocês aqui a mensagem da seguinte forma, né? Quando a gente fala de Melquisedeque, ele está falando das transformações que o universo está passando, que a gente vê a natureza fazendo por aí, né? Da conexão do sagrado, né? Conosco. Quando a gente fala, né? Da humanidade e benevolência, né? Então, assim, da Diana. Então, o que está falando aqui? Está falando de espiritualidade, da fé que nós precisamos, né, desenvolver na espiritualidade, analisar a nossa fé, nosso conhecimento, buscar o nosso interno, dar uma avaliada como está o nosso mental, as nossas conexões espirituais, né? Então, a fé, né, a conexão espiritual, a fé, a coragem, a ação, o movimento, né? Aqui que está sendo mostrado as transformações, tá? Aqui o sagrado, né? De uma forma profunda, mas também o cuidado com as coisas materiais que nos faz sentir bem, as transformações, as mudanças, né? Que nós precisamos passar por ela, fazer mudança, né? Transformação, a conexão com nossas lembranças, com as bênçãos, com as realizações, né? E o quanto nós precisamos de fazer transformação e amor, com amor em tudo que fazemos, né? Então, o quanto cada energia espiritual dessa nos mostra, né? Que nós precisamos estar atento, né? Que se nós muitas vezes ver só com os olhos da carne,
né? E não tiver sabedoria espiritual, a gente acaba sofrendo muito, falando demais, a gente acaba triste, né? Desmotivado, né? A gente acaba aí em um estado muito assim, a gente fica sem chão diante de algumas situações, né? Eu não sei se todos, mas eu acho que é muito complicado quando se trata de certos processos, tá? Então é muito importante essa conexão com o trono, com o divino, com os mestres, com os anjos, né? Então, se a gente notar aqui, a gente vai ver que a gente teve uma presença espiritual muito grande, né? E que falamos aqui de tudo. Então, aqui não importa. Nós falamos de saúde, nós falamos de amor, nós falamos da busca pelos nossos ideais, de espiritualidade, de transformação planetária, né? Nós falamos aqui de proteção, de transformação, de movimento, né? Mas tudo feito com muito amor. O que é fazer tudo com muito amor? É a gente ter aquela consciência de que se nós não tivermos amor em tudo que a gente faz, né, fica difícil. Amor para perdoar, analisar as situações com amor. Muitas vezes chamar atenção, muitas vezes corrigir a nós mesmos, né? Então é muito importante, tá? Toda essa mensagem espiritual que está sendo deixada aqui para vocês, tá? Para mim, para vocês, que precisamos, né, dessa conexão. Então, rogamos, né, aos mestres ascenso, né, espiritual, Melquisedeque, ao arcanjo Gabriel, né, a São Miguel Arcanjo, rogamos, né, ao anjo Zadkiel, né, os senhores do karma, né, relaxar e deixar o senhor do karma cuidar das situações, né, aqui. Então, aqui é aquela situação, né, que nós precisamos de confiar, né, acreditar, desenvolver a nossa devoção a cada dia, cuidar bem da nossa alma, do que traz alegria, né, e se conectar, de muitas vezes até parar um pouco, né, e se conectar na hora das nossas aflições, das nossas tristezas, né, das mensagens através da internet e tudo que acontece, como o que o universo, o que a espiritualidade, o que os senhores do trono, o que o Espírito Santo, né? O que o nosso santo de devoção, o que Cristo, né? O que os mensageiros espirituais do universo, o que o poder supremo está trazendo para nós, né? De reflexão, de aprendizado, né? De análise, de realização, de crescimento, né? Porque é aprendizado para todos nós em todos os sentidos. E a vida não para, a vida continua, a gente continua no aprendizado, continua na nossa benção, né? Nos nossos deveres, prazeres e obrigações a cumprir, né? E enviando as nossas preces, porque muitas vezes a gente não pode fazer nada, mas a gente pode elevar as nossas preces ao poder supremo, mas não da forma que a gente quer, mas da forma que o espiritual, né, que o poder supremo, que os senhores do trono, né, vai cuidar. Por quê? Porque a gente não sabe o que é melhor para os nossos irmãos, né? Até a prece a gente precisa de saber pedir ao universo, né, aos senhores do trono, aos mestres, aos guias, a Deus, a Cristo, né, o que for melhor para os nossos irmãos, para nós, né, o amparo, o auxílio, porque de repente podemos, muitas vezes com o nosso amor inconsciente, interferir no que não se deve, né, condenar, falar demais. Então, elevamos a prece ao poder supremos e que o que for melhor para a vida nossa, para dos nossos irmãos, né, que seja feito pelo visível e pelo invisível, né? Pelo universo, por todos nós que vivemos no Brasil e no mundo, né? Assim seja, essa é a mensagem para todos.
Beijinho, até. Agradeço vocês por valorizar o nosso vídeo. Beijinho, até.